Olá, bem-vindos a esse programa sobre a situação do mundo. Falaremos sobre antissemitismo. Dr. Leitman, bem-vindo. Shalom. Nós, em espanhol, difundimos nas redes sociais, principalmente em Facebook, e recebemos do nosso foro diferentes reações sobre a mensagem de unidade da qual nós falamos, como solucionar os problemas. E vou me permitir enumerar algumas dessas reações para que você nos diga a sua opinião. E poderíamos resumir o tema do antissemitismo em 3 diferentes categorias. Sobre queixas, sobre o povo judeu especificamente, de controle e dominação em relação ao mundo. Então vou ler algumas dessas reações. Dizem que o Deus dos judeus se chama dinheiro. Em essência, é um povo sofrido, mas que moralmente está inabilitado para aconselhar a ninguém. Muito menos em questões de união. É um pouco menos desrespeitoso para o resto da humanidade. Outra das queixas, que pretensioso e vaidoso pensar de que um só país vai sair da salvação política, econômica e ecológica do mundo inteiro. Dizem também, o pior pecado é a soberba e de se acreditar superior aos outros e acreditar ser como Deus. Outro comentário, os mesmos que estão destruindo o mundo são os mesmos que o salvará? Os israelitas são um flagelo. Para que haja paz no mundo, primeiro deve desaparecer o povo judeu. Nunca pensei que daria um like a um material expresso de alguém verdadeiramente judeu, referindo-se ao que nós publicamos. Tem que permitir, então, que os judeus violem a Torá em busca da conexão? E existe outro comentário adicional. O chamado conexão é a parte do controle do sistema para ser escravo dos judeus. O mundo deve resistir. São reclamações muito duras. Estou muito contente de que as pessoas peguem isso de forma séria, então nos resta explicar e entender juntos, porque isso é muito respeitável. Eu estou muito contente das reações. Porque sempre que à medida que, em princípio, existe um início de debate, uma discussão, existe uma grande oposição de forma muito extrema e um choque e discórdia, e as pessoas são sérias e querem continuar até realmente esclarecer as coisas. Então, existe uma chance de que entendam e nós possamos esclarecer a verdade, porque a verdade tem que ser uma. E então nós vamos chegar à solução, porque ao final de contas nós vemos que o problema continua há milhões de anos e não existe solução. Por que então essa sensação de que o povo judeu domina o mundo e que a única coisa que lhe interessa é o material? Todo esse tipo de queixas, de onde vem? Essas qualidades chegam da verdade. Sim, essas queixas chegam da verdade e realmente é assim. O povo de Israel é um povo especial, os judeus são um povo especial e que sempre eles querem chegar às coisas elevadas na ciência, na cultura, na educação, ou em dinheiro, em tudo. Somente na política que não lhes deixam entrar tanto, então eles não são tão pioneiros aí. Mas também sempre viveram ao lado dos reis e grandes ministros, trabalhando com eles. Então nós temos que entender que esse fenômeno não é de hoje em dia, mas sim que é um fenômeno de milhões de anos, quer dizer, um fenômeno natural. Junto com isso também o antissemitismo também é um fenômeno da natureza. E em um ou outro não existe nada bom ou mal, pois sim, chega da natureza, temos que entender e investigar o porquê acontece. E que de especial tem esse povo, porque em tal medida pode ser bem-sucedido que todos apontam para ele e ele diz, ele é o culpado de todos os problemas. Como pode ser? 10 milhões de pessoas? Quantas que sejam? Estes que são homens, digamos, que querem fazer algo. Quantos? São 1000? Quantos? Vamos contar.
E isso tem uma força tão grande? Na ciência, na sabedoria, na cultura, na educação, na música, em que não? E também no dinheiro e também no domínio? Porque também existe como um boato, uma sensação nas nações do mundo de que os judeus estão em tudo. Como pode ser que estão em tudo? Quantos são? É uma força espiritual e não uma força material. O que é essa força espiritual que está neles? Isso continua durante milhões de anos. Faz falta uma explicação para isso. Sobre essa explicação, também existe um tipo de reações ou queixas dos povos do mundo que dizem que a raiz do antissemitismo, a raiz é Jesus. Principalmente nos povos da América Latina e Espanha, isso é algo que está muito difundido. E aqui eu leio algum desses comentários. Não estou de acordo com eles, não estou de acordo com isso, mas se formos falar disso, isso é como se fosse a causa, mas como se fosse, porque nós temos a Ásia, que aí não está o cristianismo. Coreia do Sul, Coreia do Norte, todo tipo de países que não existe nem sequer houve nunca o contato com judeus e chega um certo tempo e uma certa época que eles começam a sentir que são antissemitas. E também em todos os países que estavam desconectados da religião e, igualmente, o antissemitismo florescia. Eu vivi na Rússia, na época da Rússia soviética, nos anos 50, 60, 70, e que estava completamente proibido falar. E as pessoas não acreditavam e tampouco receberam na criação a educação da religião e da igreja, mas igualmente o ódio pelos judeus estava e continuava sem conexão com Jesus e nem com nada do tipo. O que dizem é que até os judeus não aceitem o Messias como Deus, então vai existir uma espécie de maldição, que se esquecemos também do amor ao próximo. Essa é uma das queixas. Isso também não é correto. Tem que entender isso a respeito ao Messias. Messias se chama uma luz especial, uma força especial superior que nos tira a todos do grau de egoísta e nos eleva toda a humanidade à conexão e ao amor mútuo. E então, em toda a humanidade se revela a força superior que se chama o Criador. E isso é o que os judeus esperam e eles pensam que então isso vai solucionar todos os problemas. Sim. Assim nos explica a sabedoria da Kabbalah, que é a parte interna do judaísmo, e que se nós chegamos a um estado chamado a chegada do Messias, então vai chegar uma força especial na mente e no coração de todas as pessoas que nos vai elevar a um grau de conhecimento da natureza, a um autoconhecimento em realidade, que vamos entender na verdade de onde viemos, como a natureza dirige tudo, nos dirigiu a nós e como devemos nos comportar. Dessa maneira, chegaremos à vida eterna, à perfeição. Quer dizer, o Messias vem da palavra Meshiach, ele Mishor, de reunir-se, de levar-nos deste mundo em direção ao mundo espiritual. Isso é o correto. Os judeus esperam isso. Mas é uma força, não é uma pessoa. Não é um homem. No judaísmo, não se relaciona com uma pessoa, com ninguém, por isso. Não tem foto, nem imagem, estátuas, todo o contrário. Dizem que é proibido. É proibido atribuir a um homem uma força espiritual. Não tem. A força espiritual é uma força que existe em todos os lados. Então, assim, nós devemos nos relacionar com ele. Então, resumindo, não aceitar Jesus como Messias vai ser a salvação do povo judeu. Não é correto isso? Não. Não tem a ver. Jesus é assim como foi Maomé, foi um homem
que ensinava o povo judeu e logo eles o rejeitaram. Assim é como eu entendo. Não conheço muito isso, eles o rejeitaram, então ele passou a ensinar todos, o resto dos povos, e já foram a Roma Antiga, e aí floresceram. Mas, no princípio, o cristianismo florescia dentro do povo de Israel. Ele ensinava os judeus. Era uma época muito especial. Temos que falar disso em um programa especial separado. Mas Jesus era um homem que dava uma explicação ao tema espiritual. Uma espécie de rabino, por exemplo. Sim, ele estudou na academia espiritual desse templo chamada Sanedrim, e ele era um dos alunos, quer dizer, ele sabia do que fala o judaísmo, e etc. E afinal, do que ele queria era difundir, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a sua regra e seu chamado para todo o povo de Israel. E sendo que Israel, nessa época e nesses tempos, não podiam aceitá-lo, porque eles estavam muito quebrados, muito descompostos, uma erupção do ego e do orgulho muito forte do povo de Israel. Por isso chegaram nesse estado da destruição do segundo templo. Isso era desde o tempo do Rabi Akiva. Rabi Akiva também gritou a todos, ele era o grande professor dessa geração, que lhes disse: venham, vamos nos ocupar do amor ao próximo. E não escutaram. E não lo escucharon. Todos os seus alunos abandonaram toda essa aproximação entre eles e foram em todas as direções. Os alunos de Rabi Akiva eram muito grandes. Nós temos que entender que essas épocas que nós passamos às vezes é a erupção do ego, onde o homem já não escutava nada, se comporta como um animal. Por isso se destruiu tudo o que houve nessa época e todo o povo foi expulso, deixado em todas as direções do mundo. E Jesus junto com eles. Quer dizer, o que aconteceu depois e o que foi feito depois já é uma história completamente diferente. E o que durante os anos o envolveram com todo tipo de formas e cada nação tentou fazer disso o que era conveniente para ela, para a nação. Isso é como sempre, como a natureza humana, mas tem que entender que afinal também o cristianismo, também o Islã e também o judaísmo, cada um em seu fundamento é uma religião do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E logo chegam pessoas que são egoístas, de acordo com a sua natureza, e em vez de corrigir-se e elevar-se ao mesmo um grau de amor ao próximo, também os judeus, também cristãos, muçulmanos, e todos se ocupam de que eles são os maus e nós somos os bons. Então começa a existir a religião como nós conhecemos. Então, a partir disso, chegamos ao que nós vemos hoje em dia. Então, as reclamações são corretas, essas que escutamos dessas pessoas, mas ao lado de cada reclamação se dá uma explicação. Então, realmente tem que pegar cada uma das reclamações e fazer um artigo, um vídeo de acordo que satisfaça as pessoas de acordo com o tema. E o terceiro ponto e a terceira categoria dessas reclamações é a respeito do Estado de Israel. Sabemos que o sionismo desperta muitos sentimentos contra o povo judeu, associando Israel com o povo judeu, mesmo que nem sempre o povo judeu quer se relacionar com o Estado de Israel, e as pessoas põem tudo no mesmo recipiente. Então, uma das queixas diz: que contradição pedir conexão entre os povos em nome do povo de Israel, quando querem ser donos do mundo e seguir massacrando gente inocente. E não haverá paz até que devolvam os territórios e tratem seus vizinhos como seres humanos. E tem algo mais forte ainda que diz morte ao Estado terrorista de Israel.
São comentários sobre isso. Eu entendo que o ódio aos judeus é natural nos povos e que os empurra a relacionar-se dessa maneira a qualquer outra coisa. Primeiro, eu não penso que os convidemos aqui, que vejam como os judeus aqui vivem e como eles não querem fazer nenhuma coisa ruim aos árabes e que durante todas as gerações e todos esses anos, estes poucos anos que o Estado de Israel existe, eles quiseram fazer juntos o Estado, mas isso eles não conseguiram fazer. Eu creio que a explicação realmente são os políticos e as pessoas da cultura, da educação de Israel que querem fazer tudo. Está tudo destinado a fracassar. Isso não pode ter êxito, porque a lei natural, a lei geral da natureza é que nós temos que levar ao mundo o método da correção, da conexão entre as pessoas, até chegar à altura do amor ao próximo. Essa força vai corromper todas essas nossas ações, salvo se nós nos empurremos ao amor ao próximo. E por agora, nem a religião, o judaísmo atual, nem a política do Estado de Israel e nem a cultura e educação do Estado de Israel não explicam aos judeus qual é o seu destino e o que eles devem fazer no mundo. E os judeus mesmos tampouco sabem, entendem e nem se interessam por isso. Eles pensam que assim como todos os milhões de anos que todos nos odeiam, então é natural, é a lei natural de que nos odeiam e não temos o que fazer com isso. Tudo se revela na sabedoria da Kabbalah em nossos tempos. Nos explica que isso não é certo, que nós não entendemos corretamente as leis da natureza, que nos judeus existe uma qualidade, um método que através do qual se pode corrigir a maldade da humanidade. E este método esperava e começou a amadurecer dentro do povo entre milhões de anos, até que em nossa época se abre, se revela. E nós temos que pegar esse método e utilizar esse método em nós mesmos e logo também transmiti-lo a todas as nações do mundo. Então se chama Luz para as Nações, como está escrito na Torá, que nós temos que ser luz para as nações. O que significa isso? Significa luz para todas as nações do mundo, que é levar o método da educação para todo mundo chegue à conexão. Nós vemos em nossa época até quando o nosso mundo está separado e que cada um se opõe aos outros em todos os países, como se está desmoronando a união dentro da família, nas famílias, nos povos, em cada coisa, porque o nosso ego cresce. E o ego que cresce não nos permite, nos dá força para rejeitar os outros que não queremos estar conectados. Cada um sente por si mesmo, eu não quero uma família, nem me preocupar de ninguém, que todos me deixem tranquilo, me deem computador e eu não necessito mais de ninguém. Tudo isso são sinais do ego que cresce, por isso chega a sabedoria da Kabbalah e nos explica isso, explica que não existe como fugir. E a humanidade não pode continuar dessa maneira, porque dessa maneira nós estamos levando ao mundo para a Terceira Guerra Mundial, e isso vai ser o fim da humanidade. Por isso temos que receber uma nova educação, uma educação de que cada um vai ajudar ao próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E existe uma capacidade dentro de nós de chegar a essa conexão entre todas as pessoas do mundo. Então haverá lugar para todos. Então realmente nós vamos corrigir de acordo com o amor mútuo, a economia, a educação, cultura, a indústria, tudo, e que não faltará nada.
porque de verdade o planeta Terra está pronto para nutrir-nos com tudo, para dar-nos tudo. O problema é que nós não queremos fazer isso mutuamente. E por isso a sabedoria da Kabbalah diz que deveremos sim começar a realizar essa educação. A educação de amor ao próximo, educação da conexão. E a obrigação disso é, antes de tudo, o do povo de Israel, dos judeus, porque eles internamente carregam esse método. Eles têm que revelá-lo e a eles mesmos, primeiro, realizá-los neles mesmos e depois disso se vai propagar no mundo inteiro. Não pense que isso são 10 milhões de pessoas. É suficiente um grupo pequeno, 1.000, 2.000, não importa, porque isso é uma força espiritual. Nós vamos estar em amor entre nós, nós vamos estar aptos adaptados à força superior. E a força superior se vai propagar entre nós e entre todo mundo. Assim nos explica a sabedoria da Kabbalah sobre esse assunto e por isso é que nós devemos realizar. Por isso eu estou de acordo com todas essas reclamações que te escreveram em relação ao que você leu, mas temos que ver como solucionar todos esses problemas. Exatamente sobre como resolver esses problemas, a pergunta é, como o povo judeu tem que reagir diante de todos esses ataques? Dizer-lhe, sim, você tem razão, ficar passivo, o que tem que fazer? Exatamente tem que fazer. Em primeiro lugar, isso que eles dizem que os judeus dirigem o mundo, isso é correto, mas dirigem o espírito. Isso de que os judeus têm êxito em tudo, muito êxito, isso é correto, temos de fato feito assim. Isso de que os judeus fundaram e criaram as religiões, e isso está escrito na Torá, e os livros do Islã, cristianismo saíram disso. Inclusive, no Oriente, as religiões da Índia, todas as religiões do Oriente distante, isso de que os judeus estão fechados e pensam unicamente neles mesmos, isso é seguro, porque o ego deles é maior do que o restante das pessoas. E eu estou de acordo, mas a maioria das coisas que eles dizem, mas a solução, qual é a solução? A solução é destruir os judeus? Não vai funcionar. Pode acalmar um pouco, como foi no Holocausto, mais do que isso, não vai acontecer. Porque a sabedoria da Kabbalah nos revela o processo pelo qual temos que passar. E se a humanidade agora vai começar a avançar em direção ao ódio dos judeus, vai entrar na direção da guerra mundial. Hoje em dia, guerra mundial, as bombas atômicas não fazem diferença entre judeus e não-judeus. E por isso, não é a solução. O que é a solução é o que se revela na sabedoria da Kabbalah. A sabedoria se revela aqui e também a solução se revela somente dentro de uma educação especial que temos a possibilidade de fazê-lo e assim nós chegamos a um estado, como está escrito pelos profetas, que o lobo e o cordeiro vivem juntos e todos vivem em amor e conexão. E as pessoas começam a revelar essa força superior, o Criador, que é um para todos, também para os muçulmanos, para os judeus, para os cristãos e para todos. Temos muitos enviados, como Maomé, Moisés, Jesus. São enviados, enfim, não são a força superior. A força superior nos vai se revelar a todos se nós nos educarmos corretamente. E pelo que eu escuto, percebo um conflito na mensagem de atribuir aos judeus tanto os problemas como a solução desses problemas do mundo. Por um lado, os povos do mundo dizem arrogante da parte do povo judeu que um povo vai atrair a solução de tudo, assim que tudo depende nada mais de um povo como é algo superior. Um momento. Correto. Mas todo mundo vem com uma reclamação ou nós? Que nós somos especiais, que nós temos todo o dinheiro, todo o poder e nos movemos o mundo sobre um dedo pequeno?
Então o mundo diz isso, não eu, porque eu digo correto, eu estou de acordo com isso, mas tem que entender que a mesma fonte que vocês dizem que é a fonte de todo o mal do mundo pode ser a fonte de todo o bem do mundo. Eu simplesmente estou respondendo sua reclamação, que tem razão, e digo, se é que os judeus são assim, tão astutos, fortes, grandes, estão em todos os lados, tudo conhecem, tudo sabem, como vamos transformar essa força má em força boa? Ou seja, as nações do mundo inteiramente sentem, sim, claro. Eles não têm culpa, é uma lei da natureza que se revela e este fato é correto, eu estou de acordo de que o judeu realmente está no estado em que eles dominam de forma má o mundo, em que o que eles dominam? Nem eles mesmos sabem disso, e por isso que não estão corrigidos em suas relações. Então a força superior, através deles, influenciam de forma má o mundo. Quando eles se conectam entre eles, a força superior, através deles, vai se propagar como bem ao mundo inteiro. E o que o mundo tem que fazer? Obrigar os judeus a conectar-se. Façam isso e vão ver até quanto, em seguida vão sentir até quanto que o bem se propagará em mundo, que haverá tranquilidade, não haverá guerras nem nada. Vão sentir um nível que viverão uma vida eterna, que tudo é a revelação do bem, que a força superior se revela em todos. Quando transmitimos essa mensagem, o povo judeu mesmo diz que nós falamos como os antissemitas, porque estamos atribuindo uma responsabilidade tão grande ao povo judeu, tanto mal como bom, o que podem fazer. Se você é grande, você é grande para o bem e para o mal. Isso é o primeiro lugar. O segundo, o homem pequeno quer escapar da sua responsabilidade, quer dizer, coisa boa sim, eu tenho que ver com isso. Nas coisas ruins, não, Deus não permita. Isso não é correto. Primeiro, quem são esses judeus simples que não conhecem o sistema da criação? Como a força de cima se propaga através de Israel e depois para todo o mundo e todas as nações. Nós fazemos realmente de forma inconsciente. Não sabemos isso. Isso é o que as nações do mundo que nos culpam. Isso é correto. A maioria das coisas é correto. Isso que chega através da força do mal ao mundo, isso é correto. Mas não é que se eles agora vão nos matar e vai resolver algo com isso. Não, eles têm que pressionar para obrigá-los a se conectar. Então, a força superior que vai sair através de nós ao mundo vai ser uma força do bem, e somente dessa forma. Porque então, quando nós falamos de união, tomam como manipulação semita. Isso são uma das queixas de Rothschild, e outra vez que tem a ver com a dominação, e por que nós temos que fazer esse papel, o modelo para o mundo. Tão pouco aceitam quando falamos de união, dessa conexão que tem que haver. É muito difícil para a pessoa entender e captar e estar de acordo com essa ideia. Também Rothschild não estão de acordo com isso, e tampouco os antissemitas, e tampouco Israel não está de acordo com isso. Somente os cabalistas são, ao fim, um pouco mais de dezenas de pessoas espirituais que estão dentro do povo de Israel, conhecem essas coisas, entendem, sentem, revelam isso, e somente agora estão saindo do esconderijo e começando a contar todo o povo de Israel e todo o mundo. Acredito que ninguém entende ou sente, nem está de acordo com isso. Mas nós continuamos fazendo isso e esperamos que a humanidade o vai entender e o vai fazer. Porque igualmente esse é o nosso bom futuro e não temos nenhuma outra solução. A sabedoria da Kabbalah revela todo o sistema humano em geral, todo o sistema do mundo e por cima de todo o nosso mundo que sucede ao redor dos mundos e nos explica como temos que nos comportar de forma correta. Então, como resumo, o que tem que fazer nas nações do mundo, se tem essa consciência que depende de Israel, além de odiar e de difundir essas mensagens antissemitas, o que tem que fazer, que parte ativa devem tomar?
que continuem odiando-nos, mas esclareçam na sabedoria da Kabbalah de onde surge o ódio. Temos um livro chamado Por que nos odeiam, que esclarece ao povo de Israel e por que nos odeiam. Como se chama em espanhol? Por que nos odeiam? Porque o mundo odeia os judeus. Assiste no livro. Sim. E vão haver outros livros logo mais. Então, eu recomendo entrar no nosso site e que esclareça essas coisas. Isso é muito interessante e que entendam que somente os cabalistas pensam assim, e entre nós chamam-se de todos os antissemitas, vocês que odeiam os judeus, mas nós, os cabalistas, sentimos ódio maior por parte dos judeus em direção a nós, mais do que de vocês. Estou mais de acordo com vocês do que com o povo de Israel, porque vocês fazem isso porque a natureza se rompe dentro de vocês, e os judeus são um problema, porque eles pressionam em direção a nós, os cabalistas, porque, como dissemos, o povo judeu tem a culpa de não querer se corrigir, e nisso se vai corrigir todas as nações do mundo e todos vão chegar a uma boa vida. Amém. Então tem que se unir a eles primeiro, tem que estar passivo até que o povo judeu se una. Eles têm que pressionar o povo de Israel que se una. Vamos fazer esse trabalho juntos. Eu estou disposto a trabalhar junto com os antissemitas e que tenham êxito. Que tenhamos éxito. Obrigada.